Boa tarde a todos. Eu, Rosângela Duarte Vicente, na qualidade de mestre de cerimônia, dou início à solenidade de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor Dr. Alfredo Bose. Para compor a mesa, convidamos professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vilela. Professor doutor João Roberto Gomes de Faria, chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor Dr. José Miguel Soares Wisnik, docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhor José Clóvis de Medeiros Lima, assistente acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, registramos a presença do professor Dr. Rui Roberto Correia Altafim, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Registramos também as presenças da diretora da Faculdade de Educação, professora Sônia Penin, diretora do Instituto de Psicologia, professora doutora Ela Ota, professor doutor Celso Laffer, da Academia Brasileira de Letras e da FAPESP, nossos ex-diretores, professor Adilson Avance de Abril, nosso professor também, Gabriel Coll, ex-diretor desta faculdade, demais autoridades aqui presentes, professora Lígia Fagundes Teles, escritora e membro da Academia Brasileira de Letras, professor Sábado Malgade, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, demais representantes do IEB, do IEA, da Exalc, do Instituto de Psicologia, da ECA e todos os demais aqui presentes. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vilela. Em nome da reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vilela, saúdo as autoridades aqui presentes, os professores eméritos aqui presentes, os professores, funcionários, alunos desta faculdade, amigos e parentes do nosso homenageado. Com muito prazer, dou início à sessão de outorga do título de professor emérito ao professor doutor Alfredo Bose, titular de Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Este título é conferido pela congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas a professores aposentados que se notabilizaram nos seus trabalhos de pesquisa na docência da graduação e da pós-graduação e nos serviços prestados à comunidade. O primeiro título foi conferido em 1964 ao professor Dr. Fernando de Azevedo, do Departamento de Sociologia. O professor Bose é o 41º a recebê-lo. Reconhecido como um dos maiores críticos literários do Brasil, o professor Bose, homem de ideias, comprometido com seu tempo, graduou-se em Letras Neolatinas pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1958. Não vou me estender no seu percurso intelectual, que será em breve revisitado nesta sessão. Gostaria apenas de lembrar que o professor Bose
é professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP, editor da revista Estudos Avançados e membro da Academia Brasileira de Letras. Recebeu o prêmio de melhor ensaio da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1977 pelo livro O Ser e o Tempo da Poesia e em 1992 pelo livro Dialética da Colonização. Por esse livro, recebeu também em 1993 o prêmio Casagrande Senzala, na categoria Senzala, conferido pela Fundação Joaquim Nabuco, e ainda o prêmio Jabuti, também em 1993, na categoria de melhor obra de ciências humanas, prêmio conferido pela Câmara Brasileira do Livro. O reconhecimento do valor desta obra atravessou fronteiras. A publicação de sua tradução para o francês saiu em 2000 pela editora L'Harmattan e em espanhol em 2005 pela editora da Universidade de Salamanca. O seu célebre e clássico História Concisa da Literatura Brasileira atingiu em 2007 a 44ª edição brasileira e a espanhola, pelo Fundo de Cultura Econômica México, foi editado pela segunda vez em 2001. Entre os vários outros livros que escreveu, 3 foram dedicados a Machado de Assis. Machado de Assis, O Enigma do Olhar, em sua 4ª edição em 2007, Machado de Assis pela Publifolha em 2002 e Brás Cuba em 3 versões, Brás Cubas em 3 versões pela Companhia das Letras em 2006. Entre outras atividades no Instituto de Estudos Avançados, coordenou o programa Educação para a Cidadania, integrou a comissão coordenadora da Cátedra Simão Bolívar e coordenou a Comissão de Defesa da Universidade Pública. Foi presidente da Comissão de Ética da Universidade de São Paulo de 2000 a 2004. Por tudo isso e muito mais, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reconhece publicamente a contribuição do professor Dr. Alfredo Bozzi para a nossa universidade e para a sociedade e cultura brasileiras, e o homenageia, concedendo-lhe, no decorrer dessa sessão, o título de professor emérito. Bom, é isso agora. Bom, para isso, nós vamos pedir para o professor Dr. José de Souza Martins, professor emérito desta faculdade, que se dirija à sala da diretoria para trazer o nosso homenageado, que será também acompanhado pelo professor emérito, o professor doutor José Aderaldo Castelo. Enquanto isso, vamos aguardar a vinda do homenageado, acompanhado desses 2 professores eméritos. Neste momento, gostaríamos de registrar a presença do professor Dr. Franco Maria Lajolo, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra ao senhor José Clóvis de Medeiros Lima, assistente acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Boa tarde a todos, boa tarde aos professores que compõem a mesa, boa tarde ao professor Alfredo Bozzi. É com muito prazer que passo a leitura do termo de concessão do título de professor emérito ao professor doutor Alfredo Bozzi. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 15 de fevereiro de 2008, considerando os elevados méritos do professor Alfredo Bozzi e os relevantes serviços prestados por ele, resolveu outorgar-lhe o título de professor emérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora professora doutora
Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 e parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação da congregação acima mencionada, fará a entrega ao homenageado do diploma alusivo ao título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, o ilustríssimo senhor professor doutor José Miguel Soares Wisnik, professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas desta faculdade, saudará, em nome da congregação, o professor Alfredo Bossi. E para constar, eu, José Clóvis de Medeiros Lima, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos, lavo o presente termo, que será assinado pela professora doutora Sandra Margarida Nitrini, presidente da seção e diretora desta faculdade, pelo homenageado e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, 12 dias do mês de março do ano de 2009. Passamos a palavra ao professor Dr. João Roberto Gomes de Faria, chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos, caros colegas professores, demais autoridades, caro professor Alfredo Bossi. Em nome do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, agradeço à congregação desta faculdade a outorga do título de professor emérito ao nosso querido professor Alfredo Bossi. Sua atuação como docente, ao longo de mais de 4 décadas, uma das maiores vocações para o ensino de sua geração, como sabem os que o viram em sala de aula, sua vasta obra de historiografia e crítica literárias, referência para todos os que se ocupam dos estudos literários em nosso país e fora dele, seu papel fundamental na pós-graduação, como formador de pesquisadores e estudiosos da literatura brasileira, sua postura democrática e humanista no debate político, todos os demais trabalhos, enfim, realizados pelo professor Bossi, a exemplo da direção do Instituto de Estudos Avançados e de sua excelente revista, configuram uma trajetória intelectual exemplar, merecedora da nossa admiração. Quero acrescentar que é uma honra para o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas contar ainda com o professor Bossi em seu quadro de docentes na pós-graduação da área de literatura brasileira. E que é uma alegria particular estar aqui como chefe de departamento, colega de área, ex-aluno, leitor e amigo, para partilhar com todos os presentes este momento em que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo homenageia com seu mais alto grau honorífico um professor que aqui se formou em 1958 e que sempre deu o melhor de si para formar a outros. Como bom intérprete da obra de Vieira, o professor Bossi cultiva as virtudes do bom semeador que é. Ele semeia o amor à literatura e ao seu estudo em nossos corações e mentes e generosamente deixa-nos colher os frutos nascidos de seus passos. Obrigado. Para a saudação, passamos a palavra ao professor Dr. José Miguel Soares Wisnik,
docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Agora sim? Caros colegas, autoridades, querido professor Alfredo Bose, é uma honra imensa para mim receber da congregação desta faculdade a incumbência de saudar o professor Alfredo Bose nesta cerimônia em que ele recebe, com a mais plena justiça, o título de professor emérito desta faculdade. Como já está dito no próprio convite para esta cerimônia, cujos termos eu retomo aqui para iniciar, são quase 50 anos de magistério, nem parece, desde que o professor Alfredo Bose começou lecionando língua e literatura italiana em 1959, passando para a área de literatura brasileira em 1970. Não menciono a data de sua aposentadoria, porque o consideramos um permanente convidado a ministrar disciplinas de pós-graduação e também porque tem nos acompanhado sistematicamente a muitos professores em um grupo de leitura e discussão que é uma extensão atual do seu ensinamento. Muitos puderam encontrar nas suas aulas ao longo dessas décadas, e muitos de nós que estamos aqui hoje, momentos de descoberta, de esclarecimento, de desvendamento, de encantamento e de agudo posicionamento crítico. Muitas vezes saímos da aula contentes com ela e descontentes de nós mesmos, para adaptar uma expressão de Vieira que o próprio professor Alfredo toma para si quando se refere a Otto Maria Carpo. Isto é, mobilizados pela sua capacidade de ir ao núcleo espinhoso dos temas, contemplando tanto a consolação autêntica que a literatura nos possibilita ao iluminar o mundo, quanto o mal-estar que grita surdamente no mundo iluminado ou tocado pela reflexão. Reconhece-se na trajetória do professor Alfredo Bose, de certo modo, aquela pendulação dialética que ele também reconheceu em seu mestre Carpo, entre o desejo de superar os limites da literatura e o reconhecimento da necessidade premente da inutilidade, entre aspas, da literatura. Para ele, assumir profundamente a universidade sempre se fez acompanhar de um alerta, o de não se fechar na sua, da universidade, ilha de ilusão. Essa expressão eu anotei num curso da altura dos anos 70. Indo ao encontro dos que ficaram fora dela e pensando alternativas para uma política educacional transformadora. Foi sempre um desafio, um prazer e uma dádiva atravessar essas paragens, as explícitas e as implícitas, as conexões cerradas de suas exposições e os recados que ela dissemina, os meandros heurísticos e o fôlego hermenêutico, as sutilezas e as nuances da observação e o seu empuxe totalizante, guiados pela sua visão de grande amplitude da literatura e pela sua extraordinária capacidade de transitar com propriedade pelos campos da história, da sociologia, da antropologia, da psicologia e da filosofia. Essa observação não é retórica. Seja num curso sobre literatura colonial, romantismo ou modernismo, o chão secular da história moderna toda era convocado, direta ou indiretamente, como contraponto às complexidades irredutíveis da literatura. Além do mais, se podíamos aprender, por exemplo, a distinção entre classe, casta e estamento, ou a etimologia da palavra decisão,
cair do alto, corte que cai do alto, concreto, crescer com, adolescente, particípio presente do mesmo verbo cujo particípio passado é adulto, sem falar em colo, culto e cultura, cujas modulações na mesma raiz traz toda a dialética da colonização. Ou seja, se podemos acompanhar e aprender a cada momento esses sinais pontuais incidindo luminosamente, né, sobre, às vezes, detalhes sempre relevantes, podíamos, em momentos agudos, ser transportados para o Neolítico, para a origem das cidades, para o mito de Prometeu, para as sociedades tribais. O exame crítico da sociologia desenvolvida na Universidade de São Paulo, o esclarecimento de seus pressupostos e a discussão de seus limites, a antropologia indígena em suas múltiplas refrações. No seu primeiro curso sobre modernismo e graciliano, Ramos, na área de literatura brasileira, na graduação, que me apressei a acompanhar no curso noturno, a concepção de linguagem das vanguardas estéticas era confrontada com a teoria do inconsciente de modo, então, completamente inusual, eu diria, e mesmo depois. A nossa colega Judith Rosenbaum chamou atenção na homenagem recente ao professor Alfredo Bose nos seus 70 anos, para a presença no seu vocabulário crítico, em especial no ensaio Céu e Inferno, de uma esfera semântica afinada com a psicanálise, sem se prender a ela, como uma indicação da relevância da subjetividade numa crítica que não perde de vista a dimensão histórico-social. Então, expressões que ela colheu, como esfera do imaginário, retalhos de sonhos e de desejos, angústias do sujeito, carências e faltas transmutadas em realizações compensatórias, frustrações infantis e o trançado de sonho, desejo e realidade e a escuta das vozes singulares. Lembro do meu colega João Lafetá me contando com admiração, ainda na época das comissões paritárias da Maria Antônia, sobre o seminário que o jovem professor Bose tinha apresentado a professores e alunos sobre o recente As Palavras e as Coisas de Foucault. Assim também, como conhecemos sua exposição sobre Vico ou a discussão das teorias do biólogo Jacques Monod sobre acaso e necessidade, todos sinais por escrito daquilo que se respirava nas aulas, de uma maneira tal que não tem como ressoar se não for na memória. Uma inquietação reflexiva de largo espectro, de vocação universalista, travando desde então embates talvez cada vez mais acirrados e recrudescidos com o contemporâneo. Essa ligação com um arco problemático dessa extensão, não preciso dizer, sempre se fez, segundo a sua personalidade crítica, com extrema articulação, rigor, de alguém, como sabemos, nada dado à divagação e à digressão. Considero, portanto, ou sinto como isso, e sei que estou nisso dando palavras à experiência de todos nós, há aqui uma extrema originalidade no modo pelo qual os estudos literários foram tratados nessa universidade, testemunhando, vamos dizer, a tradição humanista de uma maneira tal que, no entanto, só poderia ser realizada por essa personalidade. Quando, embora o professor Alfredo Bose veio para a área de literatura brasileira, a primeira disciplina de pós-graduação ministrada na área por ele foi, se não me engano, sobre a poesia de Jorge de Lima, no início dos anos 70. A escolha do poeta era o sinal de uma das suas marcas pessoais, quase que um pronunciamento implícito. Como católico de esquerda, chamava a atenção de maneira discreta e incisiva para temas menos caros ao materialismo predominante na universidade, como a irredutibilidade da pessoa, sua constituição moral, a infância, a memória e certamente o lirismo visionário e religioso. Essas chaves retornarão, por exemplo, em ensaios seus muito posteriores sobre a irredutibilidade da pessoa, sua constituição moral, em Machado de Assis, sobre infância e memória em Graciliano e Guimarães Rosa,
sobre a grande construção poético-religiosa em Dante. Bose modulava esses temas com sua ampla erudição e com sua arguta percepção dos pressupostos críticos envolvidos nas escolhas, próprio de quem estava cônscio das teorias críticas correntes, mas ferroando-as ainda com um crivo que lhes era, digamos, estranho. Ou seja, considero que ele trazia para o âmbito das discussões da universidade um diferencial que só representava enriquecimento e grandeza. Essa posição tinha extraordinário rendimento naquela época em que as defesas de tese eram momentos graves e importantes da vida acadêmica. As suas arguições identificavam pontos agudos e muitas vezes insuspeitados da discussão e reverberavam como que suspensas no ar. Foram muitas. Algumas amostras disso ficam no texto A Arguição a Paulo Emílio, publicado em Céu e Inferno, assim como, não se trata de uma arguição, mas homenagem a Sérgio Buarque de Holanda, que sem deixar de ser uma homenagem, era ao mesmo tempo um exame amplo, abrangente, agudo da obra e suas contradições, digamos. Quero lembrar um episódio que, para a minha geração, é representativo de tudo isso que falamos. Na SBPC, realizada em São Paulo e na própria USP, em algum ano da década de 70, o professor Bose mediou um debate entre Luiz Costa Lima e Roberto Schwartz, que contou numa sala lotada com as participações de José Arthur Janotti e Marilena Chauí, que na impossibilidade de entrar na sala, entrou meio corpo através de uma janela, de onde ela também pediu para, como disse ela, meter a colher no assunto. Tanto o ambiente, quero dizer, de intensa discussão, de efervescente presença e das questões polêmicas e litigiosas que se apresentavam nesta cena, né, testemunhadas pelos seus protagonistas, tiveram na mediação de Alfredo Bose mais do que uma, vamos dizer assim, uma coordenação do evento, uma verdadeira capacidade ali mostrada de dominar os pressupostos envolvidos em todas as posições, vendo-as além delas e apontando o perigo da conversão dos pontos de vista em ideologias. Tínhamos ali, portanto, marxismo, estruturalismo, frankfurtianismo, digamos, e um desejo de se envolver e atuar na questão do popular. É justamente este lugar, digamos, que é um lugar único que só era possível, acho eu, com o aparato, quer dizer, com a grande envergadura de reflexão e generosidade que estava contido na formação e na personalidade do professor Bose. Então, é motivo de muito orgulho para nós, de letras, se, nesse momento, enquanto professor emérito, o professor Alfredo Bose é reconhecido como quem realiza, eu diria, como poucos, o ideal integrador desta faculdade. Isso talvez não fosse possível sem o concurso da literatura, como a instância dialógica e aglutinadora por excelência, capaz de solicitar, provocar, alterar, questionar e atravessar as especificidades e a especialização dos discursos. Sei que não se pode atribuir a esta afirmação, dessa vocação universalizante da literatura, um caráter genérico, como se ela se aplicasse a tudo. Apenas eu quero dizer ao contrário, e talvez justamente seguindo a lição do mestre, mostrá-la como historicamente situada. Ou seja, foi possível ao professor Alfredo Bose cumprir com excelência e talvez consumar entre nós o grande ciclo da crítica literária historicista e humanista,
de formação filológica e histórica, de cunho a um tempo estético e social, que se propõe a acompanhar a literatura através do grande arco temporal que remonta a Homero, como uma linha de força anti-ideológica, uma linha de força com vocação para atravessar, rebater e resistir às ideologias dominantes. Portanto, esse reconhecimento da singularidade e do lugar do professor Alfredo Bose, historicamente situado, ele nos coloca diante de questões problemáticas que dizem respeito ao contemporâneo. Um ponto de corte a ser estudado como tema da história da cultura faz da ideia de que essa envergadura toda essa envergadura toda possa se concentrar na massa crítica de uma pessoa só, e isso tornou-se uma miragem, não é? Ou seja, figuras como Auerbach e Carpeaux, não é? O Antônio Cândido e Bose, e quero me referir especialmente aqui ao querido professor Davi Arrigucci aqui presente, são figuras onde com a qual nós, de certo modo, não podemos mais contar, né? Em suma, por dimensões da vida contemporânea cuja discussão nos levaria longe. Por outro lado, a herança dessa tradição está posta como desafio e como problema num mundo cujo diagnóstico extremado o próprio professor Bose fez. Ou seja, se dizemos não existe lugar para esta pessoa que carrega consigo toda a literatura, a pergunta é também onde está a própria literatura. É esta questão candente num ensaio sobre a literatura na era dos extremos. O professor Bose aponta para uma literatura sugada para o hipermimetismo espetaculoso e mercadológico que tomou para si os efeitos da sociedade do espetáculo, desfigurada em citação e glosa infinita, sem nervo, sem centro e sem sujeito, pelas correntes críticas pós-modernas, reduzida a testemunho sem espessura poética nas reivindicações politicamente corretas dos estudos culturais e reduzida a esquematismo tipicizante em prejuízo da sua singularidade irredutível. Estou apenas aqui resenhando, nesse momento, tudo isso que é mais complexo do que é possível recuperar aqui, mas no sentido de aludir à dimensão problematizante desta mesma singularidade diante de um quadro devastado do contemporâneo em que um discurso capitalista, estou usando a palavra no sentido psicanalítico lacaniano, ganha um poder de intrusão subjetiva e objetiva inédito, apontando no limite para um ponto de ruptura daquela linha de força de que a literatura é testemunho de longo alcance no historicismo humanista. Bose fala, nesse mesmo texto, de uma época de provação que atravessamos. Repensar a questão e seus termos é um desafio incontornável que se coloca para os estudos literários e para nós, professores, alunos e pesquisadores de outra geração, que não temos como fazer senão podemos estabelecer diálogos e um trabalho coletivo e, ao mesmo tempo, mirar a lição de grandeza que vem desta tradição. Acho também que, ao longo desses anos, os cursos em que nós tínhamos, ao mesmo tempo, uma contemplação das tradições estilística, formal, psicanalítica, a teoria crítica, todas voltadas para o exame da literatura, ao mesmo tempo tratado na sua dimensão estética e nas mediações que o relacionam com a história, tudo isto é alguma coisa que permanece para nós como um momento de grandeza com o qual a Universidade de São Paulo, em seus estudos literários, respondeu às demandas tecnicizantes do período, vamos dizer, de domínio formalista e estruturalista, assim como responde, ou tem condição de responder às demandas ou vamos dizer, às imposições de uma época em que a própria literatura se pulveriza. Essa questão não é absolutamente nada fácil, mas ela justamente permanece
aqui como uma irradiação generosa e como um legado problemático. Concluo dizendo que o professor Bose sempre atravessou essas questões como quem quer discutir e quer compreender. Compreensivo e implacável, implacável e compreensivo. Acho também que o seu ensinamento, por todas essas características, não é redutível, pela própria vocação do seu testemunho, a fórmulas prontas que possam ser aplicadas. Por isso, é um ensinamento especialmente desafiador. E para terminar mesmo, quero cantarolar uma canção que fiquei devendo desde o momento em que o professor passou por uma delicada operação do coração, que nós todos acompanhamos, mas eu me lembro então da canção de Vinícius de Moraes com Tom Jobim, quando Vinícius, no momento em que ele se abriu à questão social e se voltou para a esquerda, ele fez essa canção linda, cuja estrofe eu nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão, a minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração, água de beber, camarada, água de beber, camarada.